Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de informação a respeito da sua saúde. Estamos aqui, eu, Dr. Rogério Pavan, e a minha querida filha, Vic Furlan. Oiê! Futura doutora, né? Falta 3 meses. 3 mesezinhos, né? Que beleza, olha aí, tá vendo? Lá, acabando o curso de odontologia, e já vai, vamos botar ela para trabalhar, né, gente? Ficar nessa moleza. Aliás, já tá trabalhando parada, já. Né? Já tá trabalhando já. Então já bota para trabalhar, porque senão você sabe como é que faz, né? Você fica ali, sem muito tempo fazer. Aí não tem graça. Aí vai ficar dando dinheiro pro Instagram, dando dinheiro pro TikTok, né? Então, eles já têm muito dinheiro. Não se preocupa com eles não, que eles não vão ter problema. Salvo se todo mundo parasse uma vez, né? Mas acho que é difícil acontecer. É difícil acontecer. Então, vamos cuidar da vida, vamos botar ela para trabalhar e pronto. Bom, estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Odontologia da Nova Era. E a nossa intenção é muito clara e simples, que é explicar para vocês como que você pode investir na sua saúde. Tá? E hoje vamos falar do que, Vicky? Bom, hoje surgiu uma dúvida, né? Mais de uma, pelo que eu soube. Mais de uma. Tá. E a dúvida em questão era... existe como dá para se tratar ronco e apneia através de tratamentos de fisioterapia, de cirurgias? Existem outras formas de tratamento de ronco e apneia? Existem. Bom, vamos conceituar um pouquinho para o nosso querido ouvinte entender o processo. Vamos lá. Eu gosto, como você sabe, de tratar causas. Sim. Então, a gente tem o tratamento principal e o tratamento alternativo. Então, veja, algumas vezes a gente na Odontobalance realiza um tratamento alternativo. Eu vou dar para vocês o meu conceito sobre isso. O que é o meu conceito de tratamento alternativo? Vamos dizer que o paciente ele está com uma dor no joelho e a causa dessa dor no joelho foi uma pancada que ele teve. Mas aí eu faço um ajuste no sistema pólis que ele tem, faço com que o corpo crie um sistema de balanceio automático que diminua a carga daquele joelho machucado e aí, durante um tempo, ele vai se recuperar mais rápido porque o aparelho vai automaticamente regular esse processo. Como a causa da dor no joelho não era da boca, era da pancada, eu estou criando um tratamento alternativo para ele. Era isso que eu ia falar, ia complementar o que você tá falando, né? Falar, no caso, então, do ronco e da apneia, eu não consideraria como um tratamento alternativo, mas sim como, na minha opinião, pelo menos, deveria ser o tratamento principal, não um alternativo. Alternativo, para mim, seria uma cirurgia, no caso, tratamento de fisioterapia, coisa assim, não... Então, aí precisa identificar causas. Então, o que nós temos que entender? Qual é a causa principal do problema do ronco? Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Então, a causa principal do ronco, depois de muitos anos de estudo, depois de milhares de casos tratados, a conclusão que nós chegamos, e não teve contestação até agora, é que a causa principal é a estrutura da arcada que não cresceu direito, que espremeu a língua. Sim. A língua rouba espaço na via respiratória e produz o ronco. Então, esta é a forma de tratamento principal. Qual é a alternativa? Qual é o tratamento principal ali que trata a causa? É fazer a arcada crescer e se desenvolver. Este é o ideal. Aí você vai estar tratando as causas. Sim. Mas, às vezes tem um paciente que, por exemplo, já não dá mais para fazer a arcada crescer. Ou você pode fazer crescer e recuperar os espaços parcialmente. Então, aí você vai ter que compensar e suplementar. Quando você faz a compensação e suplementação, já entra no setor alternativo. Por quê? Não tem como você tratar causas. Ainda assim, você está tratando do agente causador, que é a boca. Você está compensando e suplementando a boca, né? Então, aí no caso, por exemplo, só pra gente explicar pra quem tá ouvindo a gente. Por favor. Ouvindo e assistindo, no caso. Então, a parte do desenvolvimento da arcada, que pode ser tanto vertical quanto horizontal,
lateral. Lateral. E anterior. Isso. Aí, nesse caso, se trata dos tratamentos ortodônticos E ortopédicos. Que dá para fazer mais precisamente em crianças e até, um certo ponto, jovens adolescentes. Exato. Então, quando se trata de fazer crescimento das bases ósseas, você tem um prazo para executar. Sim. Então, você pode pegar a criança a partir dos 3 aninhos de idade, que ela já está com todos os dentinhos na boca, começar o tratamento de correção ortopédica. Só que a partir dos 12, 13, 14, mas chegando lá na beiradinha dos 14 anos, você já não consegue muitos resultados no tratamento ortopédico. Já ocorreu a formação óssea. Já está consolidando o crescimento ósseo, né? Nesse caso, ainda falando da boca, teria a alternativa de fazer cirurgias. Quebrar os ossinhos da face e mudar eles de posição. Mas a maioria das pessoas não gostam desta ideia. Acho que é um pouco invasivo também. É agressivo. E eu tenho algumas ressalvas sobre esse processo, porque um dos nossos estudos é interpretar o emocional através dos dentes, através da boca. Sim. E essas mudanças têm mostrado uma quebra de personalidade e o paciente fica confuso depois com a nova mudança de personalidade que ele vai ter, uma nova proposta radical, e ele tem dificuldade de se adaptar. Muitos estão até hoje fazendo tratamentos psicológicos para tentar se encontrar na vida, ou estão perdidos e nem sabem. Tudo isso por conta de uma cirurgia. Porque mudou a programação sem programar a mente. Mudou biorreprogramou, como a gente Biorreprogramou de uma forma agressiva. Sim. Então é isso, a cirurgia da boca. Se você faz uma cirurgia de arcada e você leva ela para uma posição onde dá mais espaço para a língua, é um tratamento para o ronco, mas entra no setor de tratamento alternativo. Vamos falar da sua pergunta inicial. Fazer fisioterapia para parar de roncar, funciona? Funciona nos casos de roncos leves, indo até para moderados, mas não atua tão bem quando tem envolvido os casos de apneia ou apneias graves. Porque o ronco é o alerta. O que o ronco está dizendo? O ar não está passando direito aqui. Sim. O tecido vibra para isso. Então, o que a fisioterapia faz? Ela fortalece a musculatura daquela região da arcada e com o músculo menos flácido, vibra menos. Então, produz menos som. Mas eu gosto sempre daquela perguntinha, por quê? Né? Por que o músculo ficou flácido? Né? Então, se era para ter um tônus normal, porque ali a fisioterapia criou um mecanismo de fortalecimento da musculatura, que, diga-se de passagem, é positivo sim. É positivo e as pessoas têm melhoras na questão do ronco e pode ter até melhoras na questão da apneia também. Eu acho ótimo que a gente desenvolva essas áreas. Mas o que nós temos observado é que é mais uma coisa diária para o paciente estar fazendo, que é um exercício para esta região da boca, e aí ele consegue fazer por um tempo e depois ele para de fazer. É igual o exemplo que você me deu hoje mais cedo, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, né? Se a gente pegar, por exemplo, esses homens ou mulheres que fazem academia, que a gente vê que são super bombados, né? Super musculosos, são grandes de muito músculo, né? Eles fizeram o músculo crescer bastante. E para chegar nisso foi uma... Horas e horas de academias, né? Isso. Então, acho que, não sei, imagino que tenha uma dedicação de 4, 5 horas diárias de academia durante alguns anos para chegar num padrão daquele tamanho. E aquela coisa, se eles param uma semana, já dá uma murchadinha. E a mesma coisa, então, acredito eu, no caso da fisioterapia para a boca. Então, não é uma crítica falando que está errado, não é isso. Mas é um processo que, assim, fica difícil de manter, né? O que a gente busca é assim, como é que a pessoa deveria falar, deglutir, etc, para manter essa musculatura sempre saudável e forte, pelo menos dentro do natural dela, né? É a mesma coisa, o sujeito que fica muito grande, musculoso,
Se ele chega aos seus 70 anos e ele para por alguma razão, ele vai murchar e vai ficar com a pele flácida, porque ele esticou a pele vai ceder, né? E aí a flacidez vai aumentar. Vai ser um problema maior depois. Ou ele continua mantendo, mas se por alguma condição física dele ele não pode manter, ele passa a ter dificuldades, né? Então esse é só um exemplo aí. A outra questão que você ia trazer é a questão da cirurgia, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos passar para o pessoal o telefone do nosso WhatsApp e lá do telefone da Odonto Balance, para quem quiser, tiver dúvidas, quiser informações, quiser pedir um link de um vídeo ou coisa parecida explicando qualquer outro assunto ou esse assunto, é só mandar pra gente. Fala aí pro pessoal. Ou até mesmo marcar a consulta de diagnóstico. É isso aí, principalmente, né? Porque com certeza. Aquela coisa, a pessoa tem que parar de empurrar com a barriga, de procrastinar as coisas e investir nelas. Sim, sim. Depois eu vou contar mais. Conta aí, depois eu vou falar mais. Vai, fala aí. Vamos lá, então. O nosso WhatsApp é o 11 94774 4220. Repetindo aqui mais uma vez para quem não pegou na primeira, é o 11 94774 4220. E o telefone fixo é o 3287 7010 com o 11 na frente também. É isso aí. Bom, você sabe que a gente começou as pesquisas para tratar a questão do ronco e a apneia ainda no início dos anos 90. Eu e o seu avô, Dr. Ernesto Furlan, nós desenvolvemos o Dara, né, a primeira versão do Dara, em 1994. E uma das coisas que nós fizemos foi vir aqui para os microfones da rádio para divulgar para as pessoas que a gente tinha encontrado este caminho para ajudá-los, né? E foi um grande sucesso. Nós tratamos milhares de pacientes. Mas algumas curiosidades que eu não sei se eu já te contei. Eu já vi pacientes tratando ronco colocando um anel. Eu já vi pacientes tratando ronco com gráficos de radiestesia radiônica, colocar embaixo da cama. Eu já vi pacientes tratando ronco com hipnose, com travesseiros, camas que elevam a parte de cima. Que mais que eu já vi? Olha, eu já vi tanta coisa. Aí, não, esses são os mais comuns que a gente vai falar agora. Mas eu já vi diversos métodos para tratar a questão do ronco. Faixa que põe aqui para amarrar a boca para não abrir. Mas aí a questão é, eles foram efetivos? Não, não. Ué, eu sei disso porque o paciente chega pra gente contando, né? Ele fala assim, comprei um aparelhinho, doutor, na internet, principalmente os nossos pacientes dos Estados Unidos, comprei um aparelhinho, esquentava na água no dia, e aí deu resultado pro ronco por 1 mês, 2 meses, depois voltou. Daí eu comprei a faixa, aí melhorou mais um pouquinho, mas depois eu já estava todo amarrado, fazendo um monte de coisa, tentando todas as técnicas e já não estava resolvendo mais. A nova moda agora que a gente vê nas redes sociais é um que ele parece um adesivo, um band-aid que coloca aqui no nariz. Isso não é novo, não. Isso é velho. Mas agora tá... Abre aqui o narizinho para parar de roncar. Foi bom que você lembrou. Isso aí é velho. Ó, tem um outro que você enfiava no nariz aqui, ele é tipo uma molinha, ele abria o nariz. Enfiava dentro da narina, aí ele abria para abrir o passagem do ar. Tudo isso a gente já viu. Eu tinha até esquecido, foi bom que você lembrou. Então eu já vi muita coisa, porque a gente está nesse ramo há 30 anos. Mas vamos lá, de verdade. Não, pelo menos se eu estiver falando errado, é o que eu penso. Tá aí bom? você pode me corrigir. Verdade e sinceridade é o que a gente gosta. Exatamente. Na minha opinião, não adianta você abrir o nariz ou tentar abrir a passagem de ar no nariz se a passagem de ar na garganta estiver obstruída por conta da língua. Exatamente. Então, qual que é a pergunta lógica? Assim, por que o nariz fechou? Por que o nariz inflamou? Por que a adenoide cresceu na criança? Que a criança ronca muito. Por que a garganta da criança inflamou? Né? Por que o nariz está... A pessoa deita à noite na cama, a hora que ela deita para o lado direito, o nariz entope. Ela deita para o outro lado, aí ela desentope um e entope o outro. Então, se a gente não responder o porquê, nós não vamos tratar causas. Sim. Né? A gente só está tratando, no caso... O sinal e o sintoma. E o objetivo da gente é tratar causas. Da cirurgia, que você falou no início. Isso. A cirurgia, ela, muitas vezes, ela é aplicada porque inflamou toda a via respiratória. E aquilo já está criando um grau de obstrução
que dificulta a passagem do ar. Aí o paciente faz a cirurgia, abre de novo a via respiratória, melhora o quadro dele, mas aí entra naquilo que você falou. Se a língua ainda estiver obstruindo a passagem do ar, ou esse paciente complementa o tratamento cirúrgico que ele fez com um aparelho bucal, para dar espaço para a língua, acomodar a língua, aí o fluxo fica restabelecido normalmente, ou ele pode voltar a roncar, né? Pode voltar a ter sintomas, né? Acaba que o tratamento cirúrgico não teve efetividade porque não tratou o que realmente estava causando o problema. Exato. E aí temos o CPAP que você falou, né? O CPAP, para quem não sabe, ou é uma máscara que encaixa no nariz, às vezes encaixa no nariz e cobre a boca, ou é um caninho que entra no nariz. Qual é a função? O nome do CPAP quer dizer, é um equipamento que vai pressurizar a entrada do ar de forma a fazer com que você não tenha paradas respiratórias. Então, onde é que eu vejo? Eu acho que, assim, tem um lado muito positivo, porque milhares de pessoas no planeta todo utilizam o CPAP e se beneficiam com ele. Melhora a qualidade de vida, sono, etc. Né? Sim. No entanto, tem um lado negativo, na minha visão. Qual que é? Ele não trata a causa e parte do princípio de que tem que ser forçado. É isso que eu ia perguntar agora, essa pressurização do ar não chega a ser também um pouco agressivo no organismo do paciente? Isso é discutido, mas pouco falado. Mesmo a gente que está na área acaba tendo poucas informações sobre isso. O que a gente sabe é que se o paciente precisa usar o CPAP por um período de tempo muito longo, ele passa a ter dificuldades de gerenciar o sistema inspiração e expiração. Porque o cérebro dele fala assim, a máquina está fazendo por ele. Quando que ele faz sozinho? Quando que o sistema autonômico do organismo vai fazer o processo de inspiração e expiração? É o corpo que faz ou a máquina que faz? No caso do CPAP, é a máquina que... Então, a máquina que está fazendo. E isso, com o tempo, tem gerado problemas para alguns pacientes. Então, se for para... Eu posso estar viajando no mundo da maionese, que você sabe que eu faço isso direto. Mas então, se a gente for parar para pensar, o CPAP não é muito diferente da pessoa ser entubada. Ele é um sistema que foi aprendido pela intubação. Ele veio da intubação, do respirador artificial. Foi daí que ele foi criado. Então, e tem o aspecto positivo é que, por exemplo, quantas pessoas sabem do que a gente faz na Odonto Balance? Não são tantas, né? Existem, só para você ter uma ideia, mais de 1000 patentes de aparelhos bucais para tratar ronco e apneia. E isso também tem um lado muito negativo, porque a maioria deles não trazem bons resultados e a comunidade médica pensa assim, não, o aparelho da boca não dá certo. Porque também o médico às vezes não sabe o que a gente faz na Odonto Balance. Sim. Então veja, o CPAP, a minha crítica ao CPAP é porque ele não trata a causa e ele parte do princípio que tem que ser na marra. Sim. Eu não gosto desse tipo de mentalidade. Eu entendo que ele é benéfico para muitas pessoas. O que a gente tem feito hoje, às vezes o paciente vem com CPAP. E ele já está acostumado com o CPAP, está confortável com o CPAP. Nós criamos um aparelho para dar espaço para a língua, porque daí o CPAP vai fazer o trabalho dele, só que ele vai pressurizar menos. Entende? Aí, com a via bem trabalhada, vamos dizer que o CPAP está com uma pressão 18, que é super alta. Sim. Você coloca o aparelho, vai baixar para 6. No caso, então, não é tão agressivo no paciente. Exatamente. Então, você vai facilitar a natureza exercer o papel. E tem pacientes que, por exemplo, depois de um tempo, ele sozinho faz os testes. Ele começa só a usar o DARA, o dispositivo anti-ronco e anti-apneia. E daí ele vê que ele tá bem. Que ele não precisa mais de CPAP. Aí ele começa a fazer o teste, não é todos que dá, mas na maioria dá. Aí ele começa, eu vou viajar esse fim de semana sem CPAP, vou pro sítio, vou não sei o que, vou viajar. E aí ele vai sem. Aí ele vê que ficou bem. Vou estender por um tempinho. Aí ele vê que ele tá bem. Aí ele fala, opa, vou deixar de usar. E
acaba sendo mais confortável para o paciente em uma série de aspectos, né? Ele não tem que dormir com o CPAP, que é um aparelho que fica ali na cara dele, com um barulho alto. E acho que o barulho em si também muitas vezes atrapalha o sono, né? Atrapalha. Esse é o relato dos pacientes. Tanto que o índice de rejeição do CPAP é elevadíssimo. Eu tenho pacientes que falam assim, doutor, onde é que eu vendo o meu, hein? Porque eu não me adaptei. Eles chegam pra gente contando assim, doutor, eu tô vindo aqui porque eu comprei o CPAP, eu usei por um mês e não consegui mais. Fala pra eles venderem no Mercado Livre. É, boa ideia. Você tá fazendo propaganda, é? Ele é patrocinador nosso? Pode virar. Viu? Pode virar. Não, mas tá certo, é uma boa ideia. A gente tá aqui não é só pra fazer o marketing, não, mas tá aí uma boa ideia. Bota no Mercado Livre, como é que chama, do Desapega, tem um monte desses aí, né? Ou LX, né? Enjoei, então bota lá, fala assim. É uma boa. Aí pelo menos ele pode vender barato, o outro testa. Se ele não deu certo também, ele vem fazer aparelho com a gente. Exato. Já manda com cartãozinho. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar baratinho, a gente deixa no Mercado Livre só o pessoal testar. Boa ideia. Então, essa questão sobre ronco, apneia, a gente vem trabalhando há bastante tempo. E a ideia de integrar, por exemplo, a ideia não é a gente concorrer com o CPAP, é integrar o CPAP. Sim. O paciente gosta, está acostumado, usa um aparelho junto para melhorar a saúde dele. Porque daí, com o passar dos anos, não vai precisar ficar aumentando a pressão do CPAP. E ele tem a chance de não precisar usar o CPAP também. Por que as pessoas reclamam? Vai viajar, a alfândega fica sempre perturbando, mandando abrir a malinha, aquela coisa toda. Nos Estados Unidos, nos aeroportos, está assim escrito. O que você precisa tirar da mala? Computador, e não sei o que, e o CPAP. Tá na placa. É verdade. Então, as pessoas ficam incomodadas com isso, né? Ficam incomodadas com esse desconforto. Tá deitado na cama. Ai, eu enjoei desse lado, vou virar pro outro. Não dá. Eu acho que em sumo, tá certo falar em sumo? Tipo, em suma. Em suma a isso que você tá falando, acho que o melhor jeito da gente explicar qual é o nosso objetivo com o nosso tratamento, com os nossos aparelhos, de certa forma, além de tratar a causa e devolver e dar para o paciente uma saúde melhor, também devolver para ele o conforto que em muitos casos e muitas vezes ele não vai encontrar. E é muito importante isso, porque o paciente que sofre de apneia e ronco tem um problema social, e a garganta dele irrita, etc. A apneia, ele acorda cansado, indisposto, sonolento, ele tem dores de cabeça na madrugada, levanta para fazer xixi, ele tem uma série de problemas que a qualidade de vida dele fica muito ruim. Sim. Ele dorme quando tá parado no trânsito, dorme no metrô, dorme no ônibus. Acorda cansado, indisposto. Então ele produz muito menos. Até quando ele vai sair para passear, ele aproveita menos. Porque ele não tá com menos disposição. Relaxado. Tem gente que tá com um grau de apneia avançado, ele fala pra gente assim, eu dormi 10 horas esse fim de semana, eu dormi 12 horas esse fim de semana, acordei pior do que quando eu fui deitar. Porque o carregador tá com defeito. Sim. Mas o programa chegou ao final, então quero que você passe aqui pro pessoal os telefones para já agendar sua consulta de diagnóstico, hein, gente? Vamos lá, toma a decisão agora. Por que você vai deixar piorar para depois resolver? E lembrando que você não precisa nem ir no consultório para fazer essa consulta. É verdade, a gente pode fazer online, pode fazer presencial ou híbrida. Exatamente. Então vamos lá, o WhatsApp é o 11 9 4774 4220, repetindo aqui. Então é o 11 9 4774 4220. Fugiu da cabeça. Mas chegou. E o fixo é o 11 3287 7010. É isso aí, gente. Então liga lá, já marca a sua consulta de diagnóstico e vamos investir na sua saúde. Exatamente. Muitíssimo obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.